Bom, pessoal, a gente já coloquei para gravar, adiantei algumas coisas que a gente pro slide. E aí eu vou espelhar a tela agora. Eu peço que vocês, qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá bom? Abra o microfone para tirar as dúvidas. Bom, pessoal, essa aqui foi a questão que eu selecionei para a gente fazer. É uma questão semelhante à outra que nós já fizemos, mas um- o cálculo final é diferente do que normalmente do que foi pedido, da questão que a gente fez. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, a figura abaixo mostra um jato de ar nas condições padrão horizontal incidindo numa placa vertical. Então aqui a gente tem uma tubulação e tem ar saindo dela que atinge essa placa aqui, que está na vertical. O módulo da força necessária para imobilizar a placa é de 12 newtons. Então existe uma força aqui de reação para garantir o equilíbrio dessa placa devido a esse jato de ar. Se não existisse essa força, essa placa iria se deslocar aqui para a esquerda, consequentemente, a gente não teria equilíbrio. Aí o problema está pedindo, né? Qual a leitura do manômetro instalado na tubulação de ar admita que o escoamento é incompressível e sem atrito. Então, calcular aqui essa pressão. É o seguinte, pessoal, esse problema é um problema que cálculo de pressão. A primeira coisa que a gente pensa quando está pedindo esse cálculo de pressão é tentar calcular por Bernoulli, né? Utilizar a equação de Bernoulli. Só que quando a gente olha para a equação de Bernoulli, a gente vê, vou até pegar ela aqui, quando a gente olha aqui para a equação de Bernoulli, a gente nota que precisamos minimamente de velocidade, né, para calcular essa pressão. A outra forma da gente calcular essa pressão seria, por exemplo, utilizar manometria, né? Mas aqui a gente não tem um manômetro. Então, um dos caminhos que a gente pode utilizar é justamente da equação de Bernoulli. E aí, para a equação de Bernoulli, aqui a gente observa que a gente precisa das velocidades, né? V1 e V2, minimamente, desde que a gente escolha pontos colineares, né? Como eu já coloquei aqui, eu adiantei algumas coisas, e aí precisa minimamente dessas velocidades. E não foi o caso do problema, né? O problema, ele não forneceu, não é conhecido, né? Os valores dessas velocidades, as velocidades um daqui da tubulação e a velocidade aqui de saída. A gente não sabe. Assim como nós não sabemos quanto que é a vazão desse escoamento. Então, se a gente não sabe a velocidade, não sabe a vazão, a gente também não pode calcular essas velocidades através da conservação da massa, né? Que é uma, uma equação que a gente utiliza bastante também para determinação de velocidade, de vazão, etc. E aí, quando a gente olha para o resto do problema, a gente vê uma força aqui, uma força que é conhecida, uma força de 12 newtons. Essa força, como o problema está dizendo, é uma força necessária para manter a placa é de 12 newtons, né? Então essa força é justamente para manter esse equilíbrio dessa placa. O que é que a gente pode supor, né? Que essa força é a força de reação, aquela força que a gente tanto calcula, né? Nos problemas de conservação do momento. Por que que a gente pode fazer essa suposição, né? Porque quando a gente calcula as forças de reação justamente para manter a tubulação ou para manter alguma coisa parada, estática, né, em equilíbrio. Então, sempre que a gente se deparar com essas situações, né? Existe uma força para manter a placa parada, em equilíbrio, alguma coisa desse tipo, é como se a gente já obtivesse, né? A gente já conhecesse aquela reação que a gente tanto calcula na conservação do momento. Então, quando a gente lembra, né, da equação da conservação do momento, que é essa equação aqui,
Quando a gente olha para essa equação, a gente vai precisar, né, de informações de forças, nesse caso aqui a gente tem, e a gente tem um somatório do outro lado que correlaciona velocidade. Opa, se a gente conhece a força e a gente tem e a gente não conhece a velocidade, a gente pode fazer um cálculo reverso aí, né? E através da força a gente acabar encontrando essa velocidade, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui. E para a gente fazer esse tipo de coisa, aqui no nosso caso a força está na horizontal, né? Então a gente vai utilizar aqui a equação da conservação do momento na direção de x. E aí, olhando para esse problema, né? O problema está dizendo aí que é que é um escoamento incompressível sem atrito. Esse sem atrito é importante, né, para a gente poder utilizar a equação de Bernoulli, já que a gente não considera os efeitos viscosos. E o incompressível, porque essa consideração feita para o ar, que tem aqui, né? E aí é o seguinte, pessoal, quando a gente utiliza a conservação do momento, a gente lembra que precisamos de um volume de controle, né? Tá, já delimitei aqui esse volume de controle. E aí, por que eu coloquei o volume de controle nesse ponto, né? Nesse, na placa aqui, mais precisamente. Porque na medida que a gente coloca esse volume de controle, a gente correlaciona a força que a gente está calculando, certo? Que a gente tem, desculpa, que a gente tem informação, e a gente vai poder calcular aqui essa velocidade que está chegando na placa, que é justamente o nosso V2, a velocidade de saída aqui dessa tubulação, né? E aí, professor, mas por que que eu não posso fazer isso aqui? E calcular direto a pressão, já que a gente conhece a força, a gente inclui a força devido à pressão aqui, e por que que a gente não usa isso para calcular diretamente a pressão, utilizando esse volume de controle? Primeiro, a gente vai incluir duas velocidades, que a gente não tem, né? Ficar velocidade 1 e velocidade 2. São informações que a gente fica com três incógnitas na mesma equação. Então, não é possível a gente fazer isso. Por isso que a gente reduz esse volume de controle para algo desse tipo aqui, de forma que a gente consiga ficar apenas com uma incógnita, que vai ser a velocidade que está chegando, e através da força a gente calcular essa velocidade. Conseguiram compreender isso, pessoal? Alguém não entendeu? Professor, Oi. eu só tenho uma duvidazinha aqui. Se não existisse essa força de 12 newtons, é, no sentido oposto, né? Uhum. Aí a gente teria que utilizar a questão do momento de uma força em relação a um ponto, porque ela vai girar, né? Na teoria, se não existisse essa força, Renato, a gente tinha que ter alguma outra informação aqui para poder resolver. Porque no Porque. questionário tem uma questão parecida com essa, né? Só que é um Uhum. líquido incompressível, só que não tem uma força aqui Aham. aplicada no sentido contrário. É porque Aí eu também assim, não consigo. tem que. Eu posso ver depois essa questão e comentar com vocês, tá? Mas assim, essa força tem que existir para que essa placa fique parada. Porque se não existir, a placa vai girar, vai se deslocar, vai acontecer uma série de coisas aqui devido a esse jato, certo? Então, essa força ela tem que existir. A gente tem que ter informação dela ou informação suficiente para calcular ela de forma prática, certo? Certo. Mas assim, tem que existir para poder ter essa situação em equilíbrio. Quando acabar essa resolução, a gente pode discutir essa questão do questionário, tá certo? Ok, professor. Mas fora isso, então, conseguiram compreender, pessoal, por que do volume de controle, por que que a gente vai utilizar primeiro a conservação do momento. Então, beleza. Ninguém falou nada porque entenderam, né? Então vamos lá. Das considerações que a gente tem, né? Escoamento incompressível e sem atrito, a gente também pode supor aqui um escoamento uniforme, já que a gente não tem informação de perfil de velocidade, e a gente pode considerar aqui um regime permanente, né? Então, do regime permanente, a gente já vai ter essa, essa situação aqui da conservação da massa. Vazão de entrada é igual a vazão de saída, no regime permanente. Por que regime permanente, né? Porque também aqui não está, a gente não tem mudança da massa específica do ar, está sendo considerado um fluido incompressível nesse caso, então a gente pode considerar constante, não vai ter alteração. Não está falando de alteração de vazão desse nosso sistema ou de alguma outra propriedade
no tempo, tá certo? Então a gente pode considerar regime permanente aqui. E aí, a gente vai, né, aqui no trabalhar a nossa equação. Não existe força de campo em X, né? A gente já está acostumado a isso. Lembrando que a gente está levando em consideração um sistema de coordenadas convencional, né? X, Y. Esse sistema de coordenadas convencional, a gente nunca vai ter para essa situação aqui força de campo, né? Desde que o eixo X esteja na horizontal. Regime permanente, como de praxe, também é anulado. E aí nossa equação se reduz às forças de superfície e o somatório do fluxo da quantidade de movimento através das superfícies de controle. Nesse nosso caso aqui, a gente só tem uma superfície de controle que tem esse comento em x, que é essa daqui, né? Essa entrada. Então, nessa nossa equação, vou escrever ela. Não vamos separar aqui, tá? Não vou separar. Normalmente eu separo com vocês esses termos. Mas aqui, como a nossa expressão é pequena, eu não vou fazer isso. Aí a gente vai ficar com a equação da seguinte forma. Força de superfície, né? É simplesmente o menos 12. Menos porque está no sentido negativo do eixo x, que a gente está considerando como positivo. A gente não tem força devido à pressão, porque isso aqui está aberto, certo? Lembrando que a gente leva em consideração a pressão manométrica para simplificar nosso cálculo. Então, a única força de superfície é o menos 12, né? O 12 newtons aqui, que é a força necessária para manter esse equilíbrio. Isso tudo vai ser igual ao nosso fluxo da quantidade de movimento, né? O 2, nesse caso aí, porque a gente está levando em consideração a velocidade nessa entrada aqui, que a gente está correlacionando como ponto 2 para o cálculo aqui utilizando a equação de Bernoulli. Então, o 2 vezes ρ vezes o produto escalar aqui. Pegar V2 A2. Esse produto escalar, pessoal, ele é positivo ou negativo? Para essa superfície de controle aqui. É negativo. É Que é a negativo, né? velocidade negativa. A velocidade está entrando aqui no nosso volume de controle e a área, né, sempre Ah, é. a apontar para fora. Consequentemente, a gente vai ter, nesse caso, quanto que é o 2, pessoal? Nesse problema. A componente da velocidade 2. A própria Sabemos? velocidade do fluido. É a própria velocidade do fluido, né? Porque o vetor velocidade, ele está completamente na horizontal, né? Então só vai ter uma componente, que é a componente de x. Nesse caso aqui, positiva, né? Respeitando aqui no mesmo sentido positivo do eixo x. Então o resto continua da mesma forma. E aí, o que é que a gente conclui, né? Que quando a gente isola aqui o V2, para a gente encontrar, é o que a gente quer. Notem que aqui a gente vai ter um sinal negativo desse lado da nossa equação e um sinal negativo desse, né? Então, tudo vai se anular, a gente só vai ficar com valores positivos. V2 vai ser igual, aqui a gente vai ficar com V2 ao quadrado, né? Então, raiz quadrada de menos 12, que é a força, desculpa, 12, dividido por ρ vezes A2. Lembrando que isso aqui é a massa específica do A, certo? Vocês vão pegar, vocês conseguem essa informação aí na internet tranquilamente. A massa específica, pode usar a massa específica na condição padrão. E aqui a massa específica a gente conhece, e aqui a área também a gente conhece, né? Que é essa área de 0,003. Com essas duas informações e a força, calcula aqui a velocidade 2.
Tá certo, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, então, com a velocidade 2, a gente olha lá de novo para a equação de Bernoulli e percebe que a gente precisa ainda, ó, da velocidade 1, que a gente não conhece. Então, se a gente conhece aqui a velocidade 2, a gente pode utilizar a conservação da massa, né? Vazão de entrada igual a vazão de saída, e acabar encontrando a velocidade 1. Quando a gente faz isso, utiliza a conservação da massa, vou deixar aqui essa equação porque está levando em consideração que já encontramos a velocidade 1, a velocidade 2, desculpa. E da conservação da massa, a gente tem o seguinte, ó, que V1 a 1 é igual a V2 a 2, certo? Agora, levando em consideração aqui essa velocidade e essa velocidade aqui. Basicamente, a velocidade no interior da tubulação e a velocidade aqui na saída da tubulação. A gente pode usar a conservação da massa nesse caso. E aí, com isso, a gente vai concluir que V1 vai ser igual a V2 a 2 dividido por 1. Então, aqui a gente também consegue encontrar a velocidade 1, a velocidade do interior desse escoamento. Então, as duas formas de encontrar a velocidade estão aqui. O que é que sobra? Agora, com essas duas informações, a gente consegue, né, calcular a nossa pressão, porque a gente pega, analisando aqui a equação de Bernoulli, ó, analisando a equação de Bernoulli que a gente tem, a gente precisa selecionar dois pontos, né? Esses pontos, a gente já falou, são pontos onde a gente tem informação para que a gente possa utilizar. E aí, a gente nota que a pressão 1 é o que a gente está interessado, né? Então, ponto 1 e o outro, a gente precisa de outro ponto. E o ponto escolhido é esse ponto 2 aqui, onde a gente tem informação principalmente da velocidade e a gente sabe quanto é a pressão ali, que é a pressão atmosférica, certo? Então, aqui a gente pode, ó, pontos colineares vão se anular. Z1 é igual a Z2. E o que acontece? Para a gente ver aqui, fazer a leitura ali da pressão manométrica, a leitura do manômetro, a gente vai desprezar aqui a pressão atmosférica, certo? E vamos encontrar diretamente o valor da pressão atmosférica. Isolando P1 nessa equação, é a seguinte coisa: V2 ao quadrado sobre 2. Tudo isso vezes ρ. Lembrando que aqui é o ρ do ar, tá certo? E aqui é a equação da pressão. Vocês encontram aí a resposta necessária. Lembrando que essa pressão é uma pressão manométrica que a gente vai encontrar. Tudo certo, pessoal? Professor, Oi. você poderia explicar por que você adotou esse volume de controle?
Esse aqui posso. É o seguinte, esse volume de controle aqui, ele foi escolhido basicamente porque a gente tem informação da força que está atuando nele, certo? Que é essa força de reação aqui para manter a estrutura em equilíbrio. É um volume de controle, de certa forma, pequeno, né? Ele não, que a gente pode fazer algumas considerações devido a isso. E com essa força a gente consegue calcular a velocidade que está chegando aqui, já que a gente conhece a força. Na medida que a gente faz isso, ó, a gente inclui duas variáveis que a gente não conhece e acaba ficando com uma equação com três variáveis em uma única equação. E quando a gente faz isso, a gente só fica com uma variável, uma única incógnita, perdão, que é a velocidade 2. Tá certo? Ok, obrigado. Mais alguma Professor, dúvida, pessoal? Oi. tem um aqui, que você falou no começo a questão de utilizar as equações, né? Isso. Utilizar Bernoulli ao invés de manometria. E por que não utiliza manometria mesmo? Porque aqui a gente não tem manômetro. A gente não tem um tubo aqui, um tubo em U, a gente não tem um manômetro diferencial, um manômetro inclinado que a gente possa calcular a pressão através disso. Se aqui tivesse um manômetro, aquele tubinho que a gente está acostumado a ver lá na primeira unidade, a gente poderia calcular a pressão simplesmente utilizando ele. Mas não é esse caso. Certo? Entendi. O manômetro está aqui, está ilustrado por essa figurinha, o manômetro, né? Mas quando eu falei manômetro, me referia a manômetro, era aquele tubo diferencial. Eu sei. Entendeu? Entendi. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Nessa questão? Conseguiram compreender? O que é que vocês estavam ficando com mais dúvidas nesse assunto de conservação do momento e conservação da massa, do Bernoulli, enfim? Com relação a Bernoulli, sempre que eu tiver uma estrutura horizontal, eu vou desprezar as alturas, não é isso? Quando eu tiver relacionado à bomba, eu vou desprezar também a gravidade, quando eu for fazer o meu cálculo de potência? Tá. Vamos lá, Fabíola. Para você poder, a gente considera que despreza esses pontos, não é que a gente despreza esses pontos, é porque a gente seleciona pontos que são colineares, eles estão à mesma altura, certo? Então, independente do sistema de referência que a gente utiliza, Z1 sempre vai ser igual a Z2, porque eles estão na mesma altura. Em relação ao cálculo da potência da bomba que você falou? Em questões de bomba? Isso. Depende da forma que você faz o cálculo, Fabíola. Não sei qual forma você está usando. Tem uma, se eu não me engano, que utiliza e outra não. Depende das variáveis do problema. Da forma que Se você não encontrou tiver, o HB. se não tiver especificado a altura, eu vou desprezar a Al- gravidade al- no Altura, cálculo? altura de quê? Na estrutura, como, por exemplo a questão 25 do questionário. Eu fiz toda a questão e no final eu fiquei em dúvida se eu colocava ou não a Questão gravidade. 25 do questionário. Deixa eu dar uma olhadinha. O questionário 4, né? Questionário 4 ou questionário 5? Lembra? O penúltimo, não é o último. O que são 25 questões, esses são 17, esse último. Tá. Só um instante. Qual é o número da questão? É a última questão. Questão 25, né? Uhum. Deixa eu só ler aqui rapidamente. Água no mar, massa específica, fluido de uma bomba. Fabíola, a sua pergunta, desprezar a gravidade. Desprezar a gravidade em que sentido seria esse? Eu sei que eu uso ela quando eu acho o H da bomba, aí eu vou achar a minha potência. Aí a minha fórmula é ρ, G, Q, H da bomba. A minha dúvida é se nesse meu cálculo da potência eu não coloco a gravidade. Não coloco, né? Calma.
Você me falou aí que você calcula a potência utilizando a forma ρGQ vezes HB, né? Que é o H da bomba. Isso. Não é se a fórmula tem a gravidade, por que você vai desprezar? Eu pensei que como a estrutura estava na horizontal, eu não Não, consideraria a não. Isso altura e aqui eu calculo, né? Eu uso no cálculo. usa normalmente, usa normalmente. Tá ok. Tá ok. É porque, Pronto. deixa eu te falar o porquê, Fabíola. Uhum. Esse HB que você encontra, que você calcula, você encontra ele em metro quadrado por segundo quadrado ou em metro? Metro quadrado por segundo ao quadrado. Certo. Então, quando você faz análise dimensional, você fica com quilograma por metro cúbico vezes metro por segundo quadrado. Rapidinho, tô só fazendo uma análise rápida aqui. Na verdade, você tem certeza que esse HB que você está encontrando é em metro quadrado por segundo ao quadrado? Ah, o meu deu assim, só se eu voltar e calcular novamente. Porque eu não coloquei as unidades nos meus valores de Ah, cima. porque assim, Fabiola, deixa Uhum. eu abrir aqui o slide para mostrar. Onde é que você pegou essa equação da bomba? Eu Foi no slide? peguei nos slides, em vídeos que eu vi na internet. Eu já fiz tanta coisa, professor, para resolver esse questionário, que não me pergunte, não. Eu já fiz muita coisa. Tá. É porque eu perguntei isso porque, como eu te falei, tem basicamente duas formas de calcular essa potência, tá? Depende Uhum. de como a gente Também entrei nas calcula, aulas com os monitores. depende Já da fiz forma de que a tudo. gente calcula o HB. Por isso que eu perguntei se Uhum. foi em metro quadrado por segundo ao quadrado ou se foi em metros. Uhum. Só ver aqui como é que tá no slide para não misturar as coisas. Uhum. Fabíola, você tem a página aí desse slide que me ajude aqui a identificar mais rápido a forma que está essa equação? Certo, deixa eu ver aqui que meus slides estão fechados. Eu estou só com o questionário aberto. Mas qualquer coisa, se for demorar, eu também posso mandar e-mail para o senhor. Se eu ver depois. Manda a foto da minha questão também. Uhum. É porque assim, quando a gente fala nesse cálculo da potência de bomba, normalmente a fórmula que eu utilizo não leva em consideração a gravidade, Uhum. porque a, o H da bomba ele já está em metro quadrado por segundo ao quadrado. Uhum. E quando a gente faz isso, é basicamente o seguinte: se você fizer uma análise dimensional, né, você fica com Uhum. o fluxo de massa, que é ρ vezes Q, né, quilograma por Uhum. segundo, e quilograma por segundo vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Aí, se você. Metro quadrado é metro vezes metro, né? E aí Uhum. você vai ficar com quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, isso é Newton. Newton vezes Uhum. metro é Joule, o metro que sobrou. E Joule por segundo é potência, é Watt, Ah, ok. entendeu? Aí nessa Uhum. fórmula não utiliza a gravidade. Quando a Certo, gente professor. calcula o H da bomba em metro, ou seja, vai pegar lá a equação da energia, né, que é bem semelhante à equação do Bernoulli,
Uhum. e divide tudo pela gravidade, você vai achar o H da bomba em metro. É tanto que alguns livros, eles diferem, se eu não me engano, um H maiúsculo é o H em metro, e o H minúsculo é o H em metro quadrado por segundo ao quadrado, que é energia específica. E aí, quando é feita Certo. essa divisão, tudo pela gravidade, aí a resposta sai em metro, e aí lá no cálculo da potência, você multiplica pela gravidade para poder fazer o balanço. Tem uma correlação direta com a obtenção da Certo. resposta em watts já. Normalmente, Uhum. por isso eu perguntei, porque como não fui eu que fiz esse slide, normalmente eu sempre trabalho em energia específica, em metro quadrado por segundo ao quadrado. Mas tem alguns Uhum. livros, e não sei como é que o professor Douglas e a professora Camila fazem isso, a preferência deles em relação a isso. Mas se você achou em metro quadrado por segundo ao quadrado, a fórmula é simplesmente m ponto vezes hb, para calcular a potência, Certo. certo? Certo. Certo. Mais alguma coisa? Professor, eu queria que você desse uma olhadinha na 24. A 24, certo. Já, sim, foi isso que É você falou, né? uma questão que é parecida com a que a gente está resolvendo. Tá. Foi. Pronto, Renato. Nessa questão aqui, diferente da que a gente fez agora, aqui você tem um bloco e é dado o peso desse bloco, né? Além do peso desse bloco, é dado as dimensões do bloco, certo? Então, não é um bloco, não. Qual foi a dessa questão que a gente fez? Essa questão que a gente fez, a gente não tinha informação de peso e a gente não tinha informações das dimensões daquela placa. É como se aquela placa ali fosse uma linha. A gente não tinha essa informação aqui de largura, certo? Uhum. Nesse teu caso aqui sim, tem que ser feito um Certo. somatório de momentos, em torno de um ponto, justamente para não fazer tombar, tá certo? Certo. Então, Que eu acho que foi o que você imaginou aí, né? sim, tá certo. Era isso que eu queria saber. É. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Que vocês têm para perguntar? Nessa mesma questão, como o peso do bloco influenciaria no cálculo para ele evitar cair, ser tombado, no caso? O peso do bloco, tá. Deixa eu dar uma olhada. É porque assim, ela é dada a largura. É sim. Quando a gente fala no tombamento aqui, desse jato, desse bloco, a gente vai ter o peso e a gente também tem uma reação normal aqui do solo, certo? Nesse nosso problema. Vai ter umas Professor, reações. a gente tem que vencer as forças que estão em Y para baixo e a força de reação que está em Y no sentido para a esquerda, não é isso? Para o bloco tombar. É. Né? É por isso que leva em consideração o peso. E a gente tem que levar em consideração as reações do solo também. Porque A normal. É, a normal. Aqui ele não fala que um solo rugoso. Professor, se Então, não for atrapalhar muito a sua aula, oi. professor? Se não for Oi. atrapalhar muito a sua aula, que se não for atrapalhar muito a sua aula, puder fazer o diagrama de forças assim que age no bloco. Tá. Ou se você já estiver preparado já para dar continuidade, não sei. Não, a gente pode fazer aqui, eu posso fazer com vocês. Rapidamente. Mas eu só queria ilustrar. Vou usar aqui esse. Talvez ajude. Essa caixa de sabonete aqui. Estão vendo aqui? Direito? Uhum. O que é que vai Sim. acontecer, né? O jato vai vir para cá, o jato de água, a tendência é que ele gira em torno dessa aresta, concordam? Concordo. Uhum. E aí o momento que vocês vão fazer é justamente em torno dessa linha aqui, dessa aresta que está aqui. Aí o peso ele está atuando aqui, ó, no meio, né? O peso, consequentemente, ele vai aplicar um momento no sentido contrário, porque a gente tem uma distância daqui para cá. E aí imagina que o peso ele vai fazer um momento aqui, ó, de fazer isso, que é contrário ao que a água quer fazer, tá certo? Aí, com esse equilíbrio, com esse somatório de momentos, vocês conseguem fazer o equilíbrio desse problema. Encontrar a força, né, do jato de água, né, que está atuando aqui,
Nesse caso, deixa eu só ler com calma aqui. Um jato de água incide. É porque tem um problema aqui em relação ao normal que eu vou falar para vocês. A gente sabe, né, que a normal ela vai atuar devido ao peso do bloco, né, em contato com o solo. Só que a posição dessa força normal. E na verdade, quando a gente fizer o somatório das forças, essa normal vai ser igual ao peso. Não, pessoal, não leva em consideração a normal aqui não, tá? Leva só o peso. Ave Maria. Leva só o peso mesmo. Levem só o peso. Então vocês vão ficar com esse momento. O momento do jato de água, né? Em relação ao ponto, você tem a força no meio, estando no meio do jato, e essa distância para o momento, e o peso também no meio, e essa distância menor aqui, a metade da espessura. Ok. Aí um vai ficar num sentido e outro no outro. Aí vocês conseguem encontrar essa força do jato de água, aí com essa força você consegue calcular a velocidade. E posteriormente a vazão, que é o outro problema. Tá certo? Ok, professor, obrigado. O que mais, pessoal? Essa é a questão 13, professor, do questionário 4. Com a dúvida se estava acoplado, se não estava, se usava o ângulo ou não. Questão 13. Tá. Qual a dúvida? Se o ângulo de porque, 45 graus influenciar no cálculo ou não. Influencia. Isso, porque diz que está acoplado, mas pela figura não está, entendeu? Não, isso aí é um erro da... Quando coloca a figura no PDF, mas é como se tudo isso aí tivesse numa coisa só. É o seguinte, pessoal, eu não sei se alguns alunos entraram em contato comigo a respeito dessa questão, falaram que viram no solucionário, não sei o que faziam uma coisa e vinha para cá era outra. Eu não sei ao certo como é que tá nesse solucionário, se é a mesma pergunta, se é a mesma que ele está pedindo, mas é o seguinte, se vocês fazem um volume de controle contornando todo o carrinho, certo? Esse jato que está inclinado, ele vai ficar dentro do volume de controle. Então, ele nem vai estar na saída, nem vai estar na entrada, certo? Consequentemente, ele não entra no cálculo. Aí, só que acontece... O ângulo não entra no cálculo. Mas aí vocês vão ter... Esse nível de água, ele começa a aumentar. Concordam comigo? Consequentemente, vocês começam a ter uma variação de volume ali, naquela situação. Do nível do controle, né? Isso. E aí, quando... Isso aí gera um problema para nossa equação, já que a gente tem peso envolvido e tem taxa de variação, né? Com aquele delta, aquele nosso delta já começa a mudar. A gente não é uma situação distinta, porque começa a ter variação do volume de controle e das forças internas para esse volume. Consequentemente, é um problema a gente acabar desprezando aquela integral. Aí, aqui, o que é que vocês fazem para contornar isso? Faz um volume de controle só contornando a placa, tá? Porque quando vocês fazem um volume de controle só na pá, vocês vão ter a entrada e a saída dele. Exatamente. E aí, com essas duas, com essa entrada e a saída, vocês calculam exatamente a força lá em cima, pedido. Se eu não me engano... Aí o ângulo entra em consideração. Aí entra o ângulo, Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, no livro, essa força não é aí em cima, essa força está lá embaixo. E ele faz algumas considerações para fazer esse volume de controle contornando tudo, tá? Mas nesse nosso caso aqui, o controle é na pá, tá certo? Para que vocês não tenham entrada, vocês vão ter a saída. No solucionário a força é embaixo, no carrinho. E por isso que o volume de controle é diferente, tá certo, pessoal? Essa lixa é muito complicada, isso, professor? Tá completa, né? Tá bem grande. Tá bem grande.
É bom Eu perdi de sono com essa lista, foi imoral. Sério mesmo, pô. Estressei também várias vezes. Mas qualquer coisa pode entrar em contato. A gente tá aqui. Professor, poderia botar também Ok. depois que o questionário fechasse, os gabaritos, porque a gente faz e não sabe se está certo quando. Entendeu? Pois é, isso aí aconteceu demais. Que a Sim, gente perde um tempão fazendo a questão e não sabe se está certo Não no sabe se final. tá certo. Principalmente Exatamente. essas de agora, que tem que fazer integral, tudo. tá. Eu vou comentar isso com os professores, com o professor Douglas e a professora Camila, tá bom? É bom ter esse feedback, pessoal. Às vezes a gente não faz alguma coisa porque a gente não tá com o feedback de vocês, entendeu? Então é importante vocês falarem isso também pra gente. Até pra gente ir sempre melhorando e não tendo problema. Ok? Ok. Mas vamos lá. O que mais que a gente tem pra hoje? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque nessa parte que eu li que quando a gente trabalha com H da bomba e H da turbina, aí um tira a carga e o outro adiciona a carga, e isso faz com que os valores lá na equação fiquem positivo e negativo. Está confuso, Exato. professor. Confuso mesmo. Exato. É o seguinte, Fábio, é mais fácil explicar isso para você no funcionamento da bomba e da turbina, né? Como Uhum, é que essas duas máquinas de fluxo funcionam. A bomba, o que é que a bomba faz? Quando você já foi para casa de praia que tem bomba de poço? aham, Pronto. Então o que é que a bomba faz? Ela pega a água que está lá no poço e eleva para uhum, para um outro patamar, né? Então basicamente uhum, ela tira a água de um lugar mais baixo e joga no lugar mais alto. Quando ela faz isso, ela está adicionando energia para o fluido, tá? ok. Ela, ela vai absorver a energia, né? A energia elétrica, consequentemente convertida para o Energia motor girar, né? mecânica. Fazer o motor girar. O motor vai produzir energia de eixo e esse eixo vai fazer a bomba funcionar, consequentemente dar energia para o fluido. A turbina é diferente. A turbina, fazendo agora uma correlação com geração de energia, né? O movimento do fluido, quando tem movimento do fluido nas pás de uma turbina, as pás começam a se movimentar, devido a essa movimentação, esse giro vai produzir energia, então a turbina ela aproveita a energia do fluido, certo? Por isso que um é positivo Uhum, e outro é negativo. Um ok. vai adicionar energia ao fluido para fazer ele se deslocar de um ponto para o outro, quando Uhum, não pode ser feito naturalmente, né? A gente não tem como o fluido por si só vencer a gravidade. Se não tiver energia externa, a gente não tem como tirar ele de um lugar mais baixo e colocar num lugar mais alto. E a turbina, ela aproveita essa energia, a energia do movimento dele, para poder gerar energia. Por isso que um é positivo e outro é negativo. É basicamente por isso. Tá certo? certo. Esse conceito assim dessa parte de bombas e turbinas vai ficar muito melhor para vocês na terceira unidade, quando a gente começa a falar sobre perda de carga, tá? Eu acho que isso vai fixar um pouco melhor. Acredito eu que a gente não vá cobrar essas coisas de bombas e turbinas na prova. Vou confirmar isso e amanhã eu dou uma resposta a vocês, tá certo? Mas a Ok. confirmação Certo. melhor sobre isso eu falo com vocês amanhã. Mas como está no questionário, a gente tira dúvida e fala sem problema nenhum. O que mais, pessoal? Na questão 23 do questionário 4, eu não entendi muito bem como é que faz para achar as pressões. Questão 23, né? Que tem um tubo. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que essa 23, pessoal, já envolve manometria, né? Ele tem um É, tubinho. exatamente. Então, para os comentários, redução da seção D1, D2, P2 é a pressão atmosférica, todos os fluidos estão a 20 graus Celsius, é dada a velocidade 1, a leitura do manômetro, está pedindo para calcular a força total. Beleza. É o seguinte, quem foi que perguntou? Jeverton. Jefferson, é o seguinte, nessa questão, você vai ter aí a tubulação, né? E você tem interligado a essa tubulação um manômetro,
né, um manômetro em U, com um fluido manométrico aí que é o mercúrio. Inclusive, é dado aí a massa específica do mercúrio. A pressão que você vai calcular utilizando manometria, aquele que a gente fez lá na primeira unidade. Vai pegar P1, mais ρGH da água, menos ρGH do mercúrio é igual a P2. E aí você acaba encontrando, considerando P2 igual a pressão atmosférica, não, P2 é zero, então iguala isso a zero, você vai encontrar P1, através da manometria. Com o valor de P1, você vai calcular a força de superfície, que atua no flange, né, a força devido à pressão, consequentemente resolve o restante do problema. Nesse caso aqui não utiliza Bernoulli, tá? Se vocês encontrarem, Ok. eu até comentei, eu acho que foi com Marília, não sei se ela tá aqui ou se ela fez isso, que se fosse feito essa questão com Bernoulli, o cálculo dessa pressão, vocês vão encontrar uma resposta diferente. E aí, como no gabarito é uma coisa que está mais precisa, e aí Bernoulli vocês vão encontrar, por mais que esteja próximo, mas não é tão próximo, e aí pode ser que tenham mais de uma alternativa com o mesmo valor, por isso não é indicado usar Bernoulli, tá? Se fosse dito, o escoamento é sem perda, sem atrito, etc, aí sim, poderia utilizar Bernoulli sem problema. Mas como não tem isso, aí a gente não acaba não utilizando, tá certo? Tem que lembrar das restrições e do uso da equação do Bernoulli. Ok. E aí, pessoal? Esse slide que a gente acabou de fazer, essa questão, eu vou colocar no SIGA, tá? Vocês podem ver na aula da manhã, que está gravada, e está no slide, essa questão que eu fiz também, pela manhã. Essa questão da manhã, ela é uma questão que eu coloquei naquele material de questões resolvidas, explicadas. Não sei se vocês deram uma olhada nisso, mas está lá. Eu acho até melhor o documento texto do que eu falando. Eu acho que no texto está bem mais explicado e bem mais detalhado algumas coisas que dá para detalhar com mais facilidade. Então, quem não olhou, puder dar uma olhadinha e ler com calma aqueles exercícios resolvidos e toda a explicação pode ser que ajude vocês se restar aí alguma dúvida ainda. E, enfim, se ainda tiver dúvida, vocês podem. A gente vai se ver bastante ainda até a prova. Vai se ver amanhã, vai se ver domingo. Não sei se sábado tem alguma coisa, mas a gente vai ter esses encontros ainda previamente à prova. Então aproveite esses encontros justamente para ir eliminando dúvidas que venham aparecendo ou que achou que tinha entendido e foi resolver outra questão e encontrou outra resposta, esse tipo de coisa. Tá bom, pessoal? Mas vocês ficaram com mais alguma dificuldade em alguma questão do questionário? Até mesmo do questionário na Via Stokes, não sei se vocês começaram a fazer. Ainda não, na Vestix ainda não. Eles não começaram ainda. Bata quanto, pessoal, o questionário na Via Stokes? Segunda. Segunda, né? Certo. Ainda bem que nesse questionário não veio 30 questões, né, professor? Osso. Mas é porque tem tanta questão nesse questionário 4 que ela é uma variedade tão grande de questões aqui que engloba quase tudo que a gente fez. Uhum. Então, pegando qualquer questão para fazer, ter feito todas essas aqui, todos esses tipos de questões distintas, acaba resolvendo as outras também de forma bem parecida. Vocês fizeram a questão 11, pessoal, desse questionário? 11. Professor, o senhor quer explicar ela? Explique. Não, eu queria saber se vocês fizeram. Se quiser fazer também, professor, é bom. Eu fiquei, eu acho que 2 dias, sem brincadeira, para entender. E eu fui para a monitoria, eu acho que 2 vezes também. Porque dos outros semestres, essa questão é a questão mais. É para achar o ângulo, né? Para achar o ângulo. Essa questão é mais comentada quando a gente. Nos outros semestres. É o seguinte, pessoal. Eu fiz umas 5 vezes para conseguir, eu acho. Mas fez, né?
Fiz com muita dificuldade com a monitoria ajudando. Tá. Deixa eu aproveitar ela aqui e fazer só um esboço genérico aqui desse problema com vocês. É bem semelhante ao que a gente acabou de fazer, só com uma pequena diferença. Pequena desse tamanho assim. Não vou escrever todas as equações, tá, pessoal? Pra gente não perder tanto tempo. Vou só dar uma conversa geral aqui sobre ela. E da equação principal que a gente utiliza, né? É o seguinte, deixa eu espelhar aqui a tela. Tá aparecendo aí a questão para vocês? Tá. É aquela coisa, né? Aqui a gente tem uma comporta, né? O problema diz que isso aqui é uma comporta, tem uma velocidade aqui de 2,6 metros por segundo e tal, e que tem uma altura aqui de um valor conhecido. Eu não estou conseguindo ver aqui no problema porque está apagado nessa figura. Mas a questão é encontrar esse ângulo aqui, né? Que está sendo formado, esse ângulo beta. E aí vocês vão ter essa velocidade, né? Que está vindo aqui de 2,6 metros por segundo. Consequentemente, essa velocidade aumenta aqui nessa seção, porque existe uma redução de área, né? Considerando a mesma vazão. E atinge aqui uma placa. Uma placa que existe aqui uma força de 5 kN, né? Isso aqui lembra o quê, pessoal? O que a gente acabou de fazer, né? Encontrar a velocidade que atinge a placa, fazendo um volume de controle aqui, ó. Esse volume de controle. Só que o que é que difere esse problema do que a gente fez? Que a gente não tem essa área. Não tem informação dessa área. E aí ele fica um pouco diferente do que a gente fez agora há pouco. Só que, por mais que a gente não tenha essa área que é dada aí, a gente conhece a largura, né, dessa comporta. Quando eu falo largura, pessoal, a distância é normal à tela, tá? Normal ao slide. Então, a gente pode dizer que essa área maior aqui, vamos chamar de área 1, essa área 1, ela é igual à largura B vezes essa altura aqui que a gente vai chamar de H, tá bom? Eu não lembro agora de cabeça quanto é que vale esse H. E a área 2, ela é B vezes, vamos chamar essa distância pequenininha aqui, isso aqui, que é efetivamente a área que a gente vai utilizar aqui no fluxo da quantidade de movimento. Isso aqui a gente vai chamar de... Não, aqui vamos deixar Hzinho e aqui a gente vai deixar Hzão, para diferenciar. Então tem esse H aqui. Concordam comigo que essas áreas a gente calcula desse jeito? Essas duas áreas. Deixa eu aproveitar aqui as equações. Que a gente já fez. Então, aqui a gente vai ter... Aqui não é uma situação onde é uma superfície circular, né? Isso aqui é uma superfície... A área da seção transversal é uma área quadrada, então base vezes altura. A base, a altura que é essa altura maior, o H, esse Hzão. E aqui a gente tem, nessa área menorzinha aqui, a mesma base, a mesma largura, só que a altura muda, é um H. Então, sabendo aqui dessa força, né, do equilíbrio, a gente vai fazer basicamente encontrar a velocidade da mesma forma que a gente fez para a questão anterior. Utilizando aqui a somatória do momento, né? Só que qual é o problema? Nesse caso, aqui a gente tem a área e a gente não conhece essa área. A gente não sabe quanto é isso aqui. Só que a gente sabe da conservação da massa, a gente sabe que V1 a 1 é igual a V2 a 2.
E aqui a gente conhece V1, né, que é 2,6, e a gente conhece a 1, porque a gente conhece essa altura e conhece a largura desse nosso problema. Então, consequentemente, a gente pode fazer uma substituição aqui de, de variáveis e dizer que esse V2A2, na verdade, é V1A1. E através disso, calcular a velocidade que está chegando aqui nessa placa. Essa velocidade vai ficar sendo o... Vou deixar F aqui, para não confundir, menos F. Então aqui, através dessa equação, vocês calculam a velocidade aqui, né? Dessa seção menor. E vai ser uma velocidade maior do que essa, né? Tá reduzindo a área. E aí o que acontece, pessoal? Para calcular esse ângulo, o que é que a gente tem aqui, né? No fundo, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, que foi formado. Concordam que a gente tem esse triângulo retângulo que foi formado aqui? Podem falar, tá, pessoal? Sim. Aham. Aí, quando a gente olha para esse triângulo retângulo, o que é que a gente precisa para calcular esse ângulo, né? Fazer aqui a gente conhece. Vocês concordam que essa hipotenusa é conhecida? Porque o problema diz que quando esse ângulo é 90 graus, isso aqui vai estar fechado, né? Então, É consequentemente, H, essa é a hipotenusa razão. aqui é o valor de Hzão. Então, se a gente conhece, né, a hipotenusa e a gente quer calcular esse ângulo, a gente pode trabalhar aqui com o seno desse ângulo, né? A gente pode dizer, ó, que o seno. Estou fazendo todo solto aqui só para exemplificar melhor para vocês. Aliás, que beta, né? Já que a gente está interessado no ângulo. Então, beta é igual o seno menos 1 o cateto oposto, que é essa distância aqui, que a gente vai dizer que essa distância é de y qualquer, é y sobre a hipotenusa, que é Hzão. Certo? Só que quem é um y, né? Esse y, ele é o Hzão menos o Hzinho. Concorda comigo? Sim. Então, o que a gente precisa encontrar para calcular esse beta, na verdade, é só desse Hzinho aqui. Quanto que é essa altura? E essa altura, a gente vai encontrar, a gente encontra através aqui, ó, da área 2. E que a gente pode utilizar a vazão, né? Já que a vazão é conhecida. Então, se a gente for expandir aqui essa equação, por exemplo, a gente fica com isso aqui, ó. A gente pode calcular, né? V2 a gente calculou, e A2 a gente pode dizer que é base vezes Hzinho. Isola o Hzinho aqui nessa expressão e calcula e volta para cá e tem a obtenção do ângulo. A dificuldade dessa questão é a visualização desse triângulo e como essas distâncias estão correlacionadas umas com as outras. E fazer essa análise aqui tanto do momento, né, para encontrar essa velocidade e, consequentemente, poder encontrar essa altura, certo? Porque a gente conhece o restante das informações do problema. Como eu falei para vocês, não lembro de cabeça aqui o que o problema diz de largura e, enfim. Então, a gente tô colocando assim, dessa forma.
vocês iriam encontrar esse H dessa forma. Tá certo, pessoal? Não sei se vocês se depararam com essa questão, tentaram fazer, mas tem outras formas também desse Hzinho, mas a que eu tô lembrando agora, que normalmente eu faço é essa daqui, tá? Professor, você não sabe qual é a resposta dela, não, né? De cabeça não. Sabe não, Porque né? eu não sei como é um questionário, como foi pro cigarro, é porque essa questão era uma Aham. questão da minha lista, sabe? A minha Sei. lista de exercício normal que tinha no semestre convencional. É E porque muda os aí, dados, né? aí como muda os dados, eu não lembro, não sei quanto é que fica esse ângulo. Ok. Não dá pra saber não. Mas a forma de resolver é basicamente essa daqui. Certo. Tá certo, pessoal? O que mais temos para hoje? A 17. Eu queria. A questão pede a potência para acionar o sistema. Aí eu gostaria de saber se é usado a conservação de energia ou se tem alguma relação com outra conservação e você faz uma. Não, aqui na verdade não precisa da conservação da energia não, Jefferson. É o seguinte, essa questão, eu vou até conversar com o professor Douglas, eu até aviso isso a vocês de início. Essa questão, ela tem um pouco de controvérsias do meu ponto de vista, tá? Não que ela esteja mal escrita ou que ela esteja errada, mas tem gente que resolve ela, eu não sei se você tentou resolver, mas considera duas velocidades, divide por dois, um negócio assim, por conta da esteira. Mas no fundo, para calcular a potência aí, você vai precisar, você calcula através dessa rotação, que ele dá aí de 180 RPM. Você vai calcular a potência através dessa equação. Vai ter a velocidade, né? Você calcula o torque gerado aqui pelas correias, e o torque multiplicado pela frequência de rotação, você vai obter a potência. E o torque, consequentemente, você vai calcular pelas forças, né? Quando a gente faz a conservação do momento, vai encontrar a força, aí você tem um raio, as distâncias, consequentemente, acha o torque. E com o torque, o torque e a frequência de rotação em Hertz, você vai obter a potência dessa esteira aqui. Como eu falei para vocês, pode ser que a resposta que está lá no gabarito, o valor que vocês encontraram pode ser que no gabarito esteja multiplicado por 2 ou dividido por 2. Eu não lembro agora de cabeça, porque eu discuti isso com algumas pessoas, até com os monitores também, em outros semestres, não com os monitores que estão agora, mas que tinha que dividir o torque por 2 e tal. Na minha cabeça não faz muito sentido fazer essa divisão, mas de qualquer forma eu vou discutir ela de novo com o professor Douglas, tá? Pra gente poder chegar num consenso de como é que realmente faz, porque até eu tenho essa dúvida dessa resolução, mas a princípio a potência você vai calcular pelo torque, e o torque você calcula pela força que encontra no somatório do momento. E uma das formas de calcular a potência com torque. Torque vezes a frequência de rotação. Só tem que fazer a conversão aí de RPM para Hertz, tá certo? Mas é basicamente assim. Eu vou só confirmar com ele esse detalhe, né, dessa questão de dividir ou não, e confirmo com vocês amanhã, tá bom? Ok. Pessoal, mais alguma coisa para a gente falar agora? Bom, pessoal, então hoje ia falar, Matheus? Eu até tenho uma, mas é na Via Stokes, então acho que pode ficar para amanhã. Então tranquilo. Pessoal, então hoje a gente fica por aqui, certo?
Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre Navier-Stokes. Vou trazer uma questão que a gente tenha um escoamento na vertical, como eu já falei para vocês ontem. E no domingo a gente se vê de novo, tá certo? No domingo, provavelmente, o encontro eu vou marcar às 3 horas. Então, quem puder participar, será muito bem-vindo. A gente vai fazer mais questões, mas eu acho que mais duas, uma na Navier-Stokes e outra de conservação no momento. Se der, a gente faz uma só de Bernoulli, que utiliza só Bernoulli, que é rapidinho. A gente pode acabar até fazendo 3 questões. Mas a princípio 2, tá? E, e é isso. Boa noite, bom descanso para vocês e a gente se vê amanhã. Ok, professor, boa noite. Boa noite, professor.